Feira Vocacional 2024, Jesus retirou-se para rezar e ao amanhecer chamou os discípulos. É o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E nós temos a grande alegria de receber neste instante o Dunga, que se apresentou nos palcos da Feira Vocacional neste dia para trazer esta palavra de sabedoria que vem do coração de Deus para ir direto ao nosso coração. Dunga, hoje nós queremos falar sobre oração. Oração é o tema deste ano. Nosso bispo Dom José escolheu este ano para que fosse o ano oracional. Eu gostaria de começar partindo do lema da feira. Jesus retirou-se para rezar e ao amanhecer ele chamou os seus discípulos para que nós pudéssemos falar, Dunga, um pouco desta necessidade de retirar-se para rezar, para tomar as decisões da vida. Temos aqui muitas pessoas que nos acompanham, padres, seminaristas, religiosas, religiosos, famílias que estão empenhados em ouvir a voz de Deus e seguir o seu chamado. Como é que esta galera que está nos acompanhando pode deixar-se ouvir pelo Senhor e deste modo tomar esta decisão a partir dessa experiência de Deus? Padre Fabrício, é uma alegria estar aqui com o senhor, né? Padre Fábio, para os íntimos. É uma alegria muito grande, né? Poder participar aqui da feira, ainda mais com esse tema, né? Um tema importantíssimo, né? A oração é algo que deve ser copiado, né? Imitado. Tanto é que os discípulos um dia perguntaram para Jesus, né? Perguntaram, não, pediram, ensina-nos a rezar. Então eles viram muito essa cena, Jesus se retirando, né, nas montanhas, nos vales, ele ia muito falar com o Pai. E os seus discípulos, eles perceberam aquilo. Até que um dia, lá no Monte das Oliveiras, eles fizeram esse pedido, ensina-nos, né, a falar com o Pai também, ensina-nos a rezar. E aí foi quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Eu vejo que isso é uma necessidade para cada um de nós, mas ao mesmo tempo, quando nós praticamos, aquilo passa a ser um bálsamo, né? Passa a ser assim um virtus, né? uma virtude, uma força dentro de nós. A gente sabe que cientificamente falando, já é provado que quando nós rezamos, essa parte frontal da nossa cabeça, ela é irrigada, né? Ela é irrigada com mais sangue. Isso foram cientistas que fizeram isso. E as decisões da nossa vida, elas são tomadas a partir daquilo que acontece aqui, né? Na parte frontal, nesse lobo frontal da nossa mente. E que, rezando, cientificamente aprovado, existe uma irrigação de sangue maior. A gente sabe onde tem mais sangue, tem mais célula, ali tem mais vida e tudo mais. Então, até mesmo fisicamente, cientificamente, rezar para nós é mais do que uma necessidade, né? É um prazer, é um gozo espiritual e quem reza sai na frente. Quem reza está na frente da decisão, da escolha, da coragem, da fé. Então eu vejo que quando nós descobrimos essa força em nós, quando nós descobrimos essa intimidade com Deus, né, pelo poder da oração, tudo tende a mudar para melhor na nossa vida. Dunga, as pessoas muitas vezes têm dificuldade nessa constância espiritual. Por vezes começam bem, mas poucos dias depois tendem a fraquejar ou avacalhar um pouco esta vida espiritual. É muito comum nós encontrarmos em muitas pessoas essa dificuldade em perseverar, em permanecer, porque a oração é um esforço, eu preciso ter um esforço físico de estar em pé, de joelhos, eu preciso ter um esforço mental de me concentrar, me desligar um pouco dos problemas. Como é que nós poderíamos, assim, no dia a dia, manter esta constância para não desanimarmos 1, 2 dias depois dos nossos propósitos? Eu acho que cada um tem um jeito de rezar. Por exemplo, eu sou casado há 37 anos e eu tenho um jeito de rezar, a minha esposa tem um outro jeito de rezar. E eu fico admirando o jeito dela rezar. Geralmente a minha esposa reza depois do almoço, né? Depois que a gente almoça, que a gente dá um trato lá na cozinha, ali pelas 2h30, eu já vejo a minha esposa se retirando para o cantinho dela, ali ela faz as novenas dela, ela reza o terço da misericórdia, ela lê um trecho de um livro que ela está lendo, e ela fica ali umas 2 horas, sabe? E eu não atrapalho, porque ali é o momento e é o jeito que ao longo dos anos da caminhada ela encontrou para ter o momento, a vida de oração dela acontece nesse período, entre 2h30 a 4 da tarde,
é a hora que eu vejo a minha esposa rezando. Já eu gosto de rezar de manhã e eu rezo geralmente lendo a palavra de Deus. Então eu sento, abro a Bíblia, vou lendo de maneira muito tranquila. Às vezes eu me detenho apenas em um capítulo, mas eu leio, eu escrevo, eu grifo, eu desenho na minha Bíblia. Minha Bíblia toda ela é marcada pelas as minhas anotações. Então a minha oração se dá na leitura da palavra de Deus, tá? Claro que a gente reza para acordar, reza para almoçar, reza para dormir, reza para começar uma viagem, mas momento de intimidade mesmo com Deus, cada um tem que descobrir a sua forma. Uns é rezando o terço, rezando o rosário, se tornam íntimos de Deus, de Nossa Senhora, ou de um santo de devoção, fazendo uma novena, rezando o terço. Outros indo com frequência a uma igreja que está perto, fazer adoração. Acho que cada um tem que se empenhar em descobrir o seu jeito de rezar. Porque, na verdade, acho que a oração, não tenho certeza, que a oração, o objetivo dela é nos tornar pessoas íntimas de Deus. Perfeito. Então, para que a gente possa escutar melhor a Deus, para que a gente possa entender que realmente Ele nos escuta, quando nós falamos com uma determinada sinceridade, uma determinada verdade. Eu acho que cada um pode encontrar o seu jeito próprio, né? O meu jeito próprio de rezar é lendo a Bíblia. Então, tanto é que quando, por motivos assim de agenda meio agitada, que eu percebo que eu não abri a Bíblia para ler com calma, eu sinto que a minha intimidade com Deus, ela vai se enfraquecendo. E quando eu retomo a leitura, a minha intimidade com Deus vai se fortalecendo. Eu já detectei isso em mim. Então, eu já tento me policiar, escolher os horários determinados do meu dia, né, da minha rotina. Eu incluo na minha agenda a leitura da palavra, porque eu sei que é na leitura da palavra que eu vou rezar, né? Então, esse é o meu jeito. Eu acho que se cada um descobrir o seu, tem gente que reza dirigindo o carro, tem gente que reza capinando o quintal, tem gente que reza, literalmente falando, dobrando o joelho no oratório lá, né? Então, cada um tem o seu jeito. Se cada um descobrir o seu jeito, está resolvido o problema. No que é interessante observar este fato que, mesmo rezando há muitos anos, não é cumulativo, né? Não é que eu vou chegar no momento que já tenho uma reserva necessária. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque naturalmente, mesmo 30, 40, 50 anos de caminhada, nós precisamos ter esta consciência de que eu preciso me renovar todos os dias pela palavra, pela intimidade, pela oração, porque do contrário eu vou esvaziando, né? Porque eu tenho a impressão que às vezes as pessoas se esquecem disso, né? Então, eu rezei a quaresma de São Miguel inteira, 40 dias, com fervor, coração, e depois de 40 dias, então eu já estou tranquilo, já rezei 40 dias, estou rezado. Tenho uma acho reserva. que é o seguinte, padre, a vida é cíclica, né? Eu acho que, pelo menos eu entendo assim, que de tempos em tempos, até nossos problemas mudam, né? Eu tenho 60 anos de idade, ai que saudade, padre, dos meus problemas de 30 anos. Eu os resolveria hoje assim, olha, com uma facilidade, com os olhos vendados, com a mão amarrada, sabe, com os pés amarrados, eu resolveria, devido à minha experiência de vida, aquilo que eu já passei. Então eu tenho saudade dos meus problemas de quando eu tinha 30 anos. Ai que saudade dos meus problemas quando eu tinha 40 anos. Ai que saudade dos meus problemas quando eu tinha 50 anos. Os problemas que hoje eu tenho são inéditos, né? E eu não sei resolvê-los. Eu sofro, eu choro, eu tremo, eu perco a noite de sono. Então, a oração que eu fiz há 10 anos atrás não me serve mais, porque eu rezava para outras situações, eu rezava para administrar outros tipos de problemas, né? Talvez uma outra doença no meu corpo, né? Um outro objetivo de vida, um outro plano a ser realizado, outra meta, outra etapa da minha vida. Então, hoje, com os problemas que eu tenho hoje, com os desafios que eu tenho hoje, um pai de família, 3 filhos adultos, uma nora, 2 netas, novas contas para pagar, novos desafios e novos projetos que o próprio Deus coloca no meu coração. Então, está tudo novo. Então, se eu não tiver hoje e proporcionalmente aos desafios que eu tenho hoje, uma vida de oração proporcional a isso, eu não sobrevivo, né? Porque a minha oração dos 20
não se compara à oração dos 60, nem a dos 30, dos 40, dos 50. Era uma oração de acordo com a minha idade, era uma oração de acordo com os meus problemas, com os meus objetivos, que hoje já não são mais os mesmos, né? Tudo já mudou. Então, se eu não rezo hoje, eu não faço nada do que eu tenho que fazer. Eu não dou conta de nenhum tipo das responsabilidades que eu tenho que comparecer e dar minha palavra. Eu sou provedor da minha casa, eu sou protetor da minha casa. Se entrar um ladrão na minha casa, ou morre ele ou morre eu, né? Porque eu vou ter que defender a minha família, eu vou ter que sair de casa para buscar a providência para minha casa. Existem pessoas que dependem de mim, enfim, né? O meu corpo já não é mais o mesmo corpo que resistia tanto quanto resiste, que não resiste hoje tanto o que resistia no passado. Tudo muda e a oração tem que acompanhar essa evolução da minha vida, né? Porque sempre Deus vai me pedir algo, sempre eu vou querer dar algo a Deus, eu sempre terei sonhos, mas as dificuldades, os problemas, os limites vão também ser proporcionais à minha idade. Então, se eu não rezar hoje, né, de maneira proporcional a tudo que eu vivo hoje, eu não sobrevivo. E também, gente, além de ser uma necessidade, é um gozo espiritual, né? Eu toda madrugada, padre, eu levanto para fazer um xixi, né, um pipizinho lá. Então, ali pelas 2h30, 3 da manhã, eu vou lá no banheiro e vou fazer o meu pipi, não adianta. A minha bexiga vai me acordar. Eu chego, eu sento, porque eu estou com sono, eu faço o que eu tenho que fazer e eu passo pelo close, né, meu quarto, close e o banheiro. Quando eu me levanto, antes de eu voltar para o quarto, eu dobro o joelho, né, e isso eu faço todo dia, né? Eu dobro o meu joelho e por 1 ou 2 minutos, aquele silêncio da casa, eu digo algumas palavras para Deus e eu sinto que aquelas palavras são tão verdadeiras, sabe? Elas são tão profundas e não passa de 1 minuto ou 2 minutos, mas com o joelho dobrado, no meio do close do meu quarto, minha esposa está dormindo, tem 2 cachorros ali no quarto também que ficaram de herança das filhas dormindo, é uma solidão, sabe? Um silêncio muito gostoso. Eu vejo que aqueles 2 minutos da madrugada, hoje, para mim, são muito profundos diante do dia inteiro que eu tentei rezar, que eu tentei ler, que eu evangelizei, que eu fui, que eu voltei, mas aquela madrugada, aquele momentinho, tem sido para mim um momento de profunda oração, que eu tenho buscado a intimidade com Deus. Eu não sei se aqueles 2 minutos realmente são 2 minutos, porque eu estou meio com sono. Eu não sei se são 5, são 2, ou são 30 segundos, mas eu só sei de uma coisa. Tem sido para mim uma experiência nova, maravilhosa. Então eu vejo que cada um de nós tem que fazer essa descoberta. Com certeza. Ô Dunga, nós estamos falando também de uma oração pessoal, aquela de intimidade, que eu sou alimentado por ela e eu crio esta relação recíproca com Deus, mas também há um outro tipo de oração, que é aquela oração que eu rezo para dar ao outro um pouco os frutos dessa oração, se assim podemos chamar, né? Poderíamos citar, por exemplo, a pregação. A pregação é, de fato, um pronunciar de palavras que deve ser fruto de uma oração. Como é a oração do Dunga para fazer estas pregações e falar para este povo sobre Deus? Olha, eu tenho 34 anos de vida missionária, né? E são 34 anos de intensidade, né? Rodando esse Brasil, são 28 países, indo a eles muitíssimas vezes, né? Perdi as contas de quantas vezes eu fui nesses 28 países, nas capitais do Brasil, todas as capitais do Brasil, as grandes cidades, as cidades do interior, Zona da Mata, Agreste, Semiárido, enfim. E em todos esses lugares existe uma expectativa muito grande daquele povo que está lá para receber o Dunga, que é da Canção Nova, que é o Dunga da Rede Vida, o Dunga do CD, o Dunga do livro. Então, queira eu, não queira eu, existe uma expectativa muito grande naquele povo, quando eu pegar o microfone, quando eu cantar, rezar ou pregar. Até um anseio, talvez, podemos dizer, um anseio de ser saciado pela música, pela pregação. Então, quando eu chego nesse ambiente, eu já sinto esse pulsar
dessa necessidade, né? Isso é muito forte e a minha responsabilidade ela é muito grande, Então, eu já saio de casa, no ônibus, na van, no avião, no meu carro, perguntando a Deus o que Ele quer que eu pregue. Porque como eu leio a Bíblia todo dia, ou pelo menos eu procuro ler a Bíblia todo dia, então o Padre Jonas sempre dizia assim para nós, que nós devíamos ser como soldados que quando dorme no acampamento, na sua barraca, ele dorme de coturno, de mochila, com um fuzil carregado. Ele, ao ouvir a sirene ou o toque da corneta, ele já levanta e sai atirando. Sempre entendeu? pronto. Sempre ele não pronto. vai carregar, ele não vai se preparar, não. Ele tem que dormir preparado. Então, se o senhor me pedir para fazer uma pregação agora, sobre qualquer tema, eu vou pegar minha Bíblia e vou pregar. Porque eu me preparo para isso. Eu não vou me preparar, eu preciso de uma semana, preciso de 2 dias, preciso de um mês. Não, isso não existe. Isso não existe e isso eu aprendi muito cedo na minha vida missionária. Se precisar pregar agora, eu vou pregar agora. Se precisar cantar agora, eu vou cantar agora. Então, mas quando eu saio de casa, até chegar ao local, a minha oração é a mais simples possível e mais sincera possível. Eu falei, Deus, eu tenho muita coisa para falar do Senhor. Dentro do meu limite, eu te conheço, eu conheço a sua palavra. Agora, por favor, põe no meu coração, nesse espaço de tempo e fisicamente, põe no meu coração o que o Senhor quer que eu fale para esse povo. E eu vou ficando atento, às vezes vem um pensamento, vem uma imagem, vem uma ideia, alguém fala alguma coisa, eu vejo, enfim. E quando eu chego no palco, além do tema que foi me dado para pregar, já está pronto no meu coração a ideia principal. E está pronta a ideia principal, está pronto no prazo de 1 hora de uma pregação, aqueles primeiros 20 minutos que eu gasto contextualizando o que eu vou pregar, os exemplos já vieram, está pronto, porque é uma junção de toda essa vida, porque eu sei da responsabilidade e sei o gosto amargo do fracasso, de abrir a boca e nada acontecer. É uma sensação horrível, quando você subiu ao palco, pegou o microfone, pregou durante 1 hora e você não viu acontecer absolutamente nada. É um misto de vergonha, de desonra, frustração, pisei na bola, entendeu? Eu já experimentei essa sensação algumas poucas vezes durante 34 anos e eu não quero repetir isso nunca. E graças a bom Deus, por causa dessa sinceridade, essa oração simples do cotidiano, no percurso para chegar até o encontro, Deus tem me honrado, porque eu tenho sido verdadeiro com Ele, porque eu o busco, eu procuro saber quem é Ele, o que Ele fez, o que Ele falou, no contexto daquilo que foi escrito na Bíblia, ou depois naqueles 400 anos primeiros da nossa igreja. Então, eu sou o soldado que dorme pronto, eu sou o soldado que dorme de mochila e fuzil, entendeu? Se levantar, é para levantar atirando. Excelente. Entender um pouco que a própria escritura, mas a vida de oração precisa ser um projeto de vida. Eu não rezo porque eu tenho uma demanda. Eu acredito que talvez a grande dificuldade das pessoas rezarem eu rezo quando surge um problema específico, e quando este problema desaparece, a minha vida de oração desaparece também. Ou quando eu estou passando por alguma situação que eu preciso de uma graça, eu preciso de um milagre, então aí eu rezo, mas quando isso desaparece, então eu paro de rezar. Mas essa ideia que você traz de que a Bíblia, a oração, precisa ser um projeto verdadeiro de vida. Contínuo. Eu vivo da Escritura. Eu não só, se der tempo, rezo, mas eu coloco ela na minha rotina, ela faz parte do meu dia. E hoje é uma questão de sobrevivência, padre, porque eu vivo para o Evangelho, mas eu também tenho que dizer que eu vivo do Evangelho. Então, desculpa, algumas pessoas podem não entender o que eu vou dizer, mas eu vou dizer, é o meu trabalho, É o meu trabalho. E assim como eu trabalhei 12 anos numa fábrica de papel, onde meu pai trabalhou 35 anos, minha mãe trabalhou 30, meu irmão 28 e eu trabalhei 12. E naqueles 12 anos que eu trabalhei, eu dava a minha vida trabalhando. Eu entrava às 7 da manhã, saía às 5 horas da tarde. Eu tinha que entender do que eu fazia, eu tinha que entender de têmpera de material, eu tinha que entender de usinagem, eu tinha que entender de medidas, eu tinha que entender de solda, de caldeiraria, enfim, eu tinha que entender. E a responsabilidade era tão grande,
porque o prejuízo seria muito grande para o dono da fábrica se eu errasse no meu trabalho. E no final do mês eu tinha o meu salário, e meu salário era compatível à minha responsabilidade. Hoje eu sou um missionário que eu vivo para o Evangelho e eu também vivo do Evangelho. Então, se eu fizer mal no meu trabalho, as pessoas vão pagar, porque isso tudo tem um custo. Para você levar um pai de família hoje lá para Manaus, isso tem um custo, né? Vai me tirar de casa, vai pagar a gasolina, vai pagar o estacionamento, vai pagar o lanche, vai dar uma contribuição. Eu vou voltar para casa, vou pagar minhas contas, vou fazer a compra de casa, vou pagar água, pagar luz. Eu posso fazer tudo isso de uma maneira irresponsável, relaxada, e não durar mais um mês nesse ministério, ou eu posso fazer tudo isso com muita responsabilidade e continuar os 34 anos que eu estou. Então, eu acho que isso aí, para nós, quando a gente encara com responsabilidade, com competência, com honestidade, sabe? Eu preciso ser honesto dentro da minha profissão. E a minha profissão hoje é falar de Deus. Então, eu dependo disso, eu vivo para isso, né? E mais, padre, eu sou feliz por causa disso, né? Sou um homem realizado, né? O senhor está olhando para um homem feliz, né? Que vai chegar em casa agora, antes de deitar, depois de um show que nós fizemos aqui no santuário, eu vou colocar a cabeça no travesseiro e eu vou dizer: ei, parceiro, foi bom hoje, hein? Quer dizer, eu vou falar com Deus do jeito que eu falaria com o meu melhor amigo. Parceiro, obrigado, foi bom demais. O senhor lembra daquela hora que o senhor me inspirou aquilo? Foi bom. Então, essa troca de figurinha com Jesus é a constância da minha vida. Eu acho que juntando tudo isso é a oração, sabe? A oração é quando ela nos pega num todo, né? Então, daí não tem cansaço, não tem preguiça, não tem noite mal dormida. Essa semana, por exemplo, literalmente falando, a Letícia está até aqui nos bastidores, pelo menos 4 noites nós não dormimos. Nós dormimos dentro do carro, dentro da van, dentro do ônibus, dentro do avião, entendeu? Eu dormi uma noite na minha cama, que foi de sexta para sábado. Todas as outras noites, de segunda até hoje, nós dormimos, mas não dormimos em cama. Então, só que para nós isso é um prazer, entendeu? É um prazer. A gente chega nas cidades, vê o rosto daquelas pessoas, como a gente disse, aquela expectativa, aqueles olhos assim arregalados, né? Querendo uma palavra, e a gente vai lá para isso. Então eu vejo que a oração, ela nos mantém em pé, né? Hoje eu posso dizer, e isso eu tenho que dizer, eu aprendi com um homem chamado Monsenhor Jonas Abib. Eu só estou replicando o que eu aprendi com ele. Aquilo que é bom a gente aprende e replica, com certeza. A igreja vive deste modo, tradição, né? Paulo, o que eu recebi, eu vos transmiti, faz parte da tradição. Ô Nuno, eu queria falar ainda da necessidade da oração em família. Eu percebo que de uns 30 anos para cá, talvez um pouco mais, um pouco menos, temos perdido algumas tradições familiares que tínhamos, como você citou, de rezar antes das refeições, de rezar ao acordar, de rezar ao dormir. E isso me parece que vai pouco a pouco afastando não só o indivíduo, né, o esposo, o pai, a mãe de Deus, mas talvez até a própria família, né, do próprio Senhor. Então esta falta de oração enquanto família. Você que é pai, você que é esposo, você que é avô, e também que fala muitas famílias, né? Como que a família precisa aprender a rezar? Ou qual a necessidade, qual a importância? Por que a família precisa rezar? Talvez a pergunta melhor seja essa. Se eu rezo só, já não basta? Eu preciso rezar com minha família? Por que eu preciso disso? Olha, a família é interessante, né? A família tem várias fases, né? Aquele primeiro momento onde ainda não somos uma família, mas somos um casal, né? Somos um só, na verdade, né? Nos tornamos uma só carne. Então nós temos primeiro aquele primeiro momento. O primeiro momento onde um homem e uma mulher deixaram suas casas, se tornaram uma só pessoa e vão começar algo novo. Então, eu acho que ali já começa, é bom que haja um momento comum da oração. E são várias as situações que a gente pode nomear aí, como por exemplo,
rezar juntos na hora que acorda, pelo menos uma Ave Maria, um Pai Nosso, consagrando o dia e tudo mais. Isso é fácil de fazer quando só tem duas pessoas. Depois essas duas pessoas vão rezar na hora do almoço, agradecendo a comida, vão rezar na hora do jantar, agradecendo o jantar, vão rezar para começar uma viagem e vão rezar para dormir, né? Então a vida do casal, primeiramente, é muito importante. E é claro que esse casal, ele vai num grupo de oração, ele vai numa missa, ele vem aqui no santuário, ele faz um acampamento, ele tem algumas atividades que também vão rezar juntos. Então, quanto mais esse casal mantiver essa rotina, melhor, porque daqui a pouco vai chegar o primeiro filho. E aí aquele casal vai se tornar uma família, né? Vai se tornar uma família. Então, com a vinda do primeiro filho, você pode começar, você que está me vendo agora e me ouvindo, começa nos primeiros dias, mesmo quando seu filho não está entendendo nada, mas põe na roda, faz ele ver o pai e a mãe rezando, ver o pai e a mãe balbuciando, sabe, diante de uma imagem de um santo, ou de uma imagem de Nossa Senhora, ou então diante da palavra de Deus, indo à missa, porque aí o filho vai adentrando, né, nessa atmosfera, né? Então veja que não é simplesmente, vamos rezar. Não, tem que ter um caminho para que a oração um dia se torne algo comum, algo do cotidiano, algo ordinário, né? Do dia a dia. E depois esse filho vai crescer, né? Ele vai crescer um pouquinho, vai se tornar uma criança, você ainda tem domínio sobre ele, sobre ela. Você escolhe a roupa que ele vai usar, você coloca aquilo que ele vai comer no prato, e aí por fora. Então veja que há um caminho. Vai chegar uma hora que esse filho, ele vai escolher, né, entre rezar com o pai ou não rezar com o pai e a mãe, né? Vai ter a rotina dele também, vem a faculdade, tal. Então, essas várias fases de uma família, você tem que tentar colocar a oração nessa rotina. Porque hoje, por exemplo, na minha casa só vive eu e a Neia, né? Os meus filhos já estão adultos, uma filha mora em Minas Gerais, outra filha mora aqui na capital, o meu filho já se casou, então só está eu e a Neia em casa. Então, a casa, quando nós começamos, era vazia, só tinha 2, depois ela ficou cheia, passou a ter 5, depois ela está vazia de novo, só tem 2. Né? Então, em todas essas fases, nós rezamos, nós tivemos nossos momentos bonitos de oração, que foi entrando aos poucos. Hoje, quando eu rezo com a minha esposa, eu imagino que o meu filho, que a minha filha, que a minha outra filha, do jeito deles, vão estar rezando também, para acordar, para dormir. Eu sempre digo, não esquece de rezar, para começar uma viagem, para ir dormir, tal, porque daqui a pouco são eles que vão começar de novo essa história. Então eu vejo que, olhando para trás, a minha família rezou, né? Quando ela era em 5. Hoje, a minha família, ela está em lugares diferentes. Eu espero que cada um esteja rezando, né? Continue rezando. Com a semente que foi plantada. Exatamente. Um dia em casa. Comecei rezando com a minha esposa, hoje continuo rezando só eu e ela, né? E agora nossa oração é meio que uma intercessão por eles, né? Então eu acho que esse clima e essa vida de oração, ela vai mudando, mas quanto mais cedo nós envolvermos os nossos filhos para que eles pelo menos vejam o pai e a mãe rezando. Eu tenho um genuflexório lá em casa é cheio de altarezinhos, sabe? Tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Tem 4 altares em casa, porque eu dou muito encontro, ganho muita imagem de santo, então eu não jogo fora, claro que não, né? E eu também não dou para qualquer pessoa. Vai acumulando lá em casa. Então tem uns 4 altares com muitos santos. E agora eu ganhei um genuflexório. Como meus filhos agora me visitam, eu fico esperando, padre, a hora que eles vão chegar, eles precisam ver o pai rezando. Então eu fico de olho na porta. Vai entrar, eu ajoelho, estou ali rezando, e rezando mesmo. Mas eu sei que essa imagem, né, deles me vendo rezar
é importante. Sem dúvida. Porque vai chegar uma hora que a vida vai cobrar muito deles, né? Uma doença, um perigo, uma dificuldade, e eles precisam ter aquela referência. Olha, quando meu pai estava doente, quando meu pai tinha uma dificuldade, quando meu pai tinha um problema, ele dobrava o joelho e rezava. Então, talvez eles me imitem, né? Então, hoje eu acredito que deixando exemplos e, à medida do possível, envolvendo os filhos, enquanto eles estão sob o nosso domínio, rezem mesmo, gente, porque isso é saúde para a nossa casa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então você que é família, que tem deixado de rezar, volte com intensidade. É preciso rezar em casa, rezar com a família, rezar com os filhos, rezar sozinho, ter o teu momento de intimidade com Deus, mas não deixar de rezar com os teus também, porque é para isto que fomos chamados. Cada qual em seu estado, cada qual em sua vocação, somos chamados para criarmos intimidade com Deus e desta intimidade contribuirmos e darmos estes frutos às outras pessoas. Dunga, muito obrigado obrigado pela tua partilha. Valeu muito mesmo. Obrigado por nos dar este belo testemunho, nos levar à oração e nos incentivar tanto a rezarmos todos os dias. Uma alegria, Padre Fabrício, para mim é uma alegria estar aqui no Santuário Mãe de Deus, estar aqui nessa diocese tão abençoada, com tantos dons maravilhosos. Obrigado, Dom José Negre, pelo carinho que o senhor me acolheu aqui nos corredores, e espero estar sempre à disposição para qualquer coisa que vocês necessitem. E você que está nos acompanhando, não deixe de enviar este conteúdo para o teu amigo que precisa de um empurrãozinho para criar a consciência e a importância de rezar. Então compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque assim você nos ajuda aqui na Feira Vocacional da Diocese a crescermos também e a alcançarmos mais pessoas. Que Deus abençoe. E esta é a Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro 2024.